Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto será elementos da comunicação e funções da linguagem. Primeiramente nós vamos falar dos elementos da comunicação e posteriormente das funções da linguagem. Temos a nossa apostila, onde eu coloquei assim: na construção de um texto considerado como qualquer material organizado que esteja veiculando sentidos, portanto verbal ou não verbal, há diversos elementos que vão determinar sua significação. Então isso quer dizer o que, galerinha? Que a comunicação ela está associada à linguagem e à interação, né? De forma que essa comunicação ela representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Então, portanto, né, a comunicação ela é um elemento essencial dentro da interação social humana, correto? Ainda eu coloquei assim na apostila. Basicamente temos o emissor que constrói um texto, o texto que é a própria mensagem e o destinatário a quem o texto é destinado. Até aqui parece um ato passivo e simples demais para ser chamado de um ato comunicativo, que envolve veiculação de sentidos e interação. Devemos observar também que para construir o texto, o emissor precisa saber o que vai se manifestar, que é o referente, que sistema de sinais vai ser utilizado, que é o código, e por que meio vai fazer chegar a mensagem, que é o canal. Então, gente, quando nós falamos de elementos da comunicação, nós vamos trabalhar com 6 elementos. Tá? Quais seriam esses elementos? Primeiramente, eu tenho o emissor, tá? Eu tenho a pessoa que vai receber a informação, o receptor. Eu tenho o conteúdo, que é a mensagem, tá? Mas não bastariam esses 3 apenas para que o meu processo comunicativo esteja pleno. Eu não vou precisar só de um emissor, de um receptor e de uma mensagem. Para que o meu ato comunicativo ele se faça de forma plena, eu vou precisar também de mais 3 elementos. Quais seriam esses 3 elementos? O referente, que é o contexto, é o assunto da mensagem. O código, né, que é o conjunto de sinais que a gente vai utilizar para transmitir essa informação. E o canal, tá? Que a gente chama de veículo, o veículo de comunicação. Aí sim, de posse desses 6 elementos, né, eu vou ter um processo comunicativo total, um processo comunicativo pleno. E a gente vai ver qual é a função de cada um desses elementos, né, da comunicação. Então, vamos falar primeiramente do emissor. Eu coloquei na apostila de vocês assim: emissor, chamado também de locutor ou remetente, tem a iniciativa de enviar a mensagem. É aquele que diz algo a alguém e pode ser individual ou coletivo. Então, galera, quem vem a ser o primeiro desses elementos da comunicação é o emissor. Ah, professor, eu não quero chamar emissor. Você pode chamar também de locutor ou remetente. Quem seria o emissor, locutor ou remetente? É aquele que transmite a informação, que envia a mensagem. E esse emissor, ele pode ser um emissor individual ou pode ser um emissor coletivo. No caso, eu, professora Conceição, estou transmitindo uma informação para vocês aí do outro lado, né? Então, eu sou um emissor individual, correto? Além do emissor, eu vou ter também a mensagem. A mensagem eu coloquei assim: a mensagem é o próprio texto, é o conteúdo que foi transmitido entre os interlocutores, tá ok? Então, o emissor ele vai enviar uma informação, correto? Essa informação é o que a gente chama de mensagem, é o próprio texto em si, tá? Então, toda a informação que é transmitida, eu vou chamar de mensagem. E alguém vai receber essa informação. Quem seria esse alguém que vai receber a informação? É o receptor, tá? O receptor que eu coloquei assim na apostila de vocês. Receptor, também chamado de interlocutor ou destinatário, é aquele com quem o locutor se comunica, que recebe a mensagem. E ele também pode ser individual ou coletivo, tá? Então, eu tenho o receptor,
tá? Tá aqui o receptor que vai receber a informação, a mensagem transmitida pelo emissor. Se você não quiser usar a palavra receptor, chame também de interlocutor ou destinatário. É ele quem vai receber a mensagem transmitida, tá ok? Então, como eu falei anteriormente, não bastariam só esses três elementos, emissor, mensagem, receptor, para que eu tenha o processo comunicativo pleno. Eu ainda vou precisar também de um referente, que eu chamo de contexto. Coloquei assim na apostila de vocês. Referente é o assunto da mensagem. Poxa, se você está passando uma mensagem, né, vai ter um assunto referente a essa mensagem, correto? Então, qual seria aqui o que é o referente? O referente nada mais é do que o assunto, tá? É o contexto. Bem, nós estamos aqui, né, falando sobre elementos da comunicação e funções da linguagem, tá? Aí eu passei uma apostila para vocês. Aí se eu perguntasse, quem é o emissor? No caso, sou eu, professora Conceição. Quem é o receptor? Vocês que estão do outro lado da telinha. Qual é a mensagem? É tudo que está sendo falado, é tudo que está escrito na apostila de vocês. Isso tudo é a mensagem. Aí eu perguntaria, qual é o referente? Qual é o assunto da mensagem? Nós estamos falando de quê, galera? De elementos da comunicação e funções da linguagem, que a gente vai ver mais adiante. Então, esse seria o assunto. O que mais é preciso para que o meu processo comunicativo esteja completo? Eu vou precisar de um código e de um canal. O que vem a ser o código? Eu coloquei assim, o código é a linguagem verbal ou não verbal utilizada, ou seja, é todo o conjunto de sinais para transmitir a informação. Então, o código, gente, é aquele conjunto de sinais que você vai utilizar na sua mensagem, tá? E um detalhe, galera, esse código, ele tem que ser o mesmo usado entre o emissor e o receptor. Por que o código tem que ser o mesmo? Para que a comunicação ela ocorra, para que o processo interativo ela ocorra. Vamos imaginar, por exemplo, que o emissor é um falante alemão, né? Um falante alemão. E o receptor é um falante inglês. Tá? Um fala alemão, outro fala inglês. Eles estão usando o mesmo código de comunicação? Não. Então, aí não vai haver um processo de interação, um processo de comunicação, correto? Então, é importantíssimo que o código usado entre o emissor e o receptor, ele seja o mesmo, galera. Por exemplo, nós aqui, eu falo língua portuguesa e vocês do outro lado também língua portuguesa. Então, a gente está usando o quê? O mesmo código. Neste caso, é uma interação comunicativa, porque nós estamos utilizando o mesmo código, no caso, a língua portuguesa, tá? E o canal, que eu coloquei na apostila de vocês, né? É o meio físico que possibilita a transmissão da mensagem. Exemplo, jornal, TV, a língua oral, a língua escrita, tá? Então, o canal é o meio pelo qual a mensagem é divulgada, é o meio pelo qual a mensagem é propagada, tá? Eu chamo de veículo condutor, né? O canal é o veículo que conduz a mensagem do emissor até o receptor. Tá, galerinha? Então, são esses 6 elementos que nós vamos necessitar para o nosso processo comunicativo ele ser pleno. Eu vou precisar de um emissor, de uma mensagem, de um receptor, de um assunto, que é o referente, de um código para enviar essa mensagem e de um meio, que é o canal, correto? Vamos adiante aqui, tá? Elementos da comunicação, né? É o que nós já falamos, o emissor é aquele que emite, que codifica a mensagem, né? Que envia. O receptor é aquele que recebe, né, que decodifica a mensagem. Lembrando que o emissor e o receptor, eles podem ser emissores e receptores individuais e também coletivos. A mensagem é todo o código transmitido todo o conteúdo, transmitido pelo emissor. Então, a mensagem é toda aquela informação que é repassada do emissor para o receptor.
O código é o conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. O referente é o contexto relacionado a emissor e receptor, né? O referente é o assunto, galera. Não vão confundir referente com mensagem. A mensagem é todo o conteúdo, correto? É tudo aquilo que é transmitido. O referente é o assunto, galera. E o canal é o meio pelo qual circula a mensagem, correto? Bom, aí eu coloquei aqui, para melhor ilustrarmos os elementos, tomemos como exemplo uma aula expositiva ministrada por uma professora de língua portuguesa sobre elementos da comunicação. A locutora, no caso a emissora, né? Quem transmite a informação seria a professora. Os interlocutores ou destinatários, quem seriam? Seriam os estudantes, correto? Que estariam recebendo a informação. A mensagem seria o texto verbal, oral, elaborado pela professora em seu ato de fala. Então, quando a professora está explicando ali, né, todo o assunto, isso seria toda a mensagem, toda a informação, tá? Todo o texto verbal, oral, elaborado por ela, isso seria a mensagem. O referente seria o quê? O assunto. E qual seria o assunto? Elementos da comunicação, tá? Que é o assunto da aula. O canal seria a voz da professora, impulsionada pelo ar que entra e sai de seus pulmões, utilizando-se também de seu aparelho fonador, né? Tá? Então, canal, utilizar, já que seria uma aula expositiva aí, né? Ela falando com os alunos, tá? Então, o canal seria o quê? A voz dela, né? Ela utilizando o aparelho fonador dela para passar a informação. Então, isso seria o veículo que ela estaria utilizando para transmitir a informação. E o código seria a língua portuguesa, né? O código é aquele conjunto de sinais que ela estaria usando. Então, seria a língua portuguesa, já que a professora fala português e os alunos também, tá ok? Então, vamos em frente, vamos falar, ainda antes, né, de falar das funções, então, eu tenho aqui um resuminho, olha. Para haver comunicação, é necessário haver um emissor, um receptor e uma mensagem a ser enviada através de um determinado código, que é a língua. Mas lembrando que não basta só o emissor, o receptor, a mensagem e o código. Tenho também que ter o assunto, né, que é o referente, e o canal, que é o veículo que vai transmitir a informação, tá? Bom, agora sim vamos falar das funções da linguagem, galera. O que vem a ser as funções da linguagem, tá? As funções da linguagem são as formas de utilização da linguagem de acordo com a intenção do falante, tá? O que eu tenho a dizer para vocês também é que existe uma relação muito estreita, uma relação muito direta, muito íntima entre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Galerinha, eu não posso falar em funções da linguagem sem falar de elementos. Por quê? Toda vez que você dá ênfase a um elemento da comunicação, você vai determinar uma função da linguagem. Então, é por isso que há essa relação bem estreita, né? Bem próxima entre elementos e funções. Então, eu coloquei assim, ó. Funções da linguagem. O emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem um objetivo: informar algo, demonstrar seus sentimentos ou convencer alguém a fazer algo, entre outros. Consequentemente, a linguagem passa a ter uma função que são as seguintes: função referencial, conativa, emotiva, metalinguística, fática e poética. Tá ok? Então, aqui, olha, o que eu falei para vocês, né? Que existe essa relação bem próxima entre elementos e funções. Porque toda vez que você enfatiza um elemento da comunicação, você vai determinar uma função da linguagem. Então, quando você focou, por exemplo, no emissor, né? No emissor, você vai determinar que função da linguagem? A função emotiva. Se você focou no receptor, aí você vai determinar que função? A função conativa, tá? Ou apelativa, como a gente vai ver mais adiante. Tá? Se o seu foco foi na mensagem, tá? Aí você vai determinar a função poética.
Se a ênfase foi no referente, aí você vai ter a função referencial. Se a ênfase foi no código, eu vou ter a função metalinguística. Tá? E se a sua ênfase foi no canal de comunicação, você vai determinar a função fática. Então, é essa relação que existe entre os elementos da comunicação e as funções. Toda vez que você enfatiza um elemento, você vai estar determinando uma função da linguagem. É por isso que existe essa relação bem próxima, bem estreita entre elementos e funções. Correto, galerinha? Então, vamos ver aqui a primeira dessas funções, olha. Função referencial, que eu também chamo de função informativa, denotativa ou cognitiva. Vamos ver o que eu coloquei na apostila de vocês, tá? Então, na apostila eu coloquei assim, ó. Função referencial, cognitiva, denotativa ou informativa, quando a intenção do emissor é apenas transmitir a mensagem de modo claro e objetivo, sem admitir mais de uma interpretação, com a finalidade de espelhar a realidade. A linguagem assume uma de suas funções mais importantes, a função referencial. Essa função tem o predomínio de quem? Qual daqueles elementos? Do contexto, né? Ou seja, a intenção de informar o assunto, as ideias, os argumentos de uma mensagem. A função referencial é sempre predominante em textos de jornais, revistas informativas, livros técnicos e didáticos. Tá? Então, aqui eu tenho um resumo bem rápido do que vem a ser a função referencial, também chamada de função cognitiva ou denotativa. O emissor procura transmitir fatos de maneira clara. É uma linguagem objetiva, é altamente informativa. Prevalece o uso da linguagem formal. Então, gente, eu posso dizer para vocês que a função referencial é a função da informação, né? Onde a informação dentro da função referencial, né, ela transmite a realidade de forma clara e sem dupla interpretação, galerinha. Ou seja, o destinatário, o interlocutor, ele vai compreender a informação repassada pelo emissor apenas de uma única forma, tá? Eu não vou entender de formas diferentes, é de uma única forma, tá? É por isso que a informação é transmitida de maneira clara, tá, ok? Não há ambiguidades. O que é ambiguidade? É o duplo sentido, ou seja, você interpreta de duas formas diferentes. Isso não acontece dentro da função referencial, porque a informação ela é clara, tá, ok? Os fatos são transmitidos de forma clara, né? Usando uma linguagem objetiva, uma linguagem direta. Quem transmite a informação não se envolve emocionalmente com essa informação, porque o objetivo é apenas transmitir esta informação, galera, tá? Então, por isso que é a função da informação, tá? E é utilizado em textos, livros didáticos, jornais, notícias de revistas, tudo isso aí, tá? Faz uso da função referencial. Tá? Onde prevalece o uso da linguagem formal, tá bom, galerinha? Então, vamos ver aqui o que eu trouxe, né, para vocês entenderem melhor. Função referencial ou denotativa. Temos um exemplo aqui, olha. Todo brasileiro tem direito à aposentadoria, mas nem todos têm direitos iguais. 1,5 milhão de funcionários públicos aposentados por regimes especiais consomem mais recursos do que os 15 milhões de trabalhadores aposentados pelo INSS. Então, se eu perguntasse qual é a função da linguagem que predomina nesse texto, você me diria que é a função referencial ou denotativa. Por quê? Porque procura transmitir a informação de forma direta, clara, objetiva, sem envolvimento emocional, ok? O foco aqui é o quê? O referente, por isso que é função referencial, ou seja, o foco é o assunto. Qual é o assunto aqui dessa informação? Fala da aposentadoria, né? Que nem todos os aposentados têm direitos iguais, né? E que os funcionários públicos, né, eles consomem mais recursos, né, do que os aposentados pelo INSS. Então, não ficou clara a informação?
ficou clara, é uma informação direta, objetiva, tá? Então, esse é o objetivo dessa função referencial. Interessante, galera, que todo texto, tá? Ele passa uma informação, né? Então, todo texto, ele possui uma função referencial. Às vezes, no texto, aparecem várias funções da linguagem, 2, 3 funções da linguagem, mas sempre vai haver a predominância de uma. No caso aqui, tá? A predominância da função referencial, porque procurou apenas transmitir a informação. Vamos em frente aqui, tá? Olha o que eu tenho aqui. Uma notícia de jornal, né? Onde predomina justamente essa função informativa, referencial, denotativa, cognitiva. Olha a manchete do jornal. O Estado não tem sistema de alerta contra catástrofe. Radar detectou o início da maior tragédia climática do país. Informação não foi usada. Então, aqui tem o texto falando, né, dando a informação sobre essa catástrofe climática que ocorreu, tá ok? Então, aqui eu tenho uma notícia de jornal onde passa uma informação de maneira clara, objetiva, direta. Predominância de qual função da linguagem? Função referencial. Mais um aqui, ó. Mais um texto onde predomina a função referencial. A fotografia foi desenvolvida antes das câmeras de vídeo e dos computadores e vem contribuindo para a construção do conhecimento científico em psicologia há mais de 100 anos. O objetivo deste trabalho é realizar, com base na literatura científica, um levantamento histórico-metodológico do uso da fotografia na pesquisa psicológica. Procurou-se identificar as funções gerais ocupadas pela fotografia nos diferentes métodos adotados, ressaltando as vantagens e desvantagens em cada um deles. Paralelamente, buscou-se levantar os diferentes temas abordados nas diversas áreas da ciência psicológica através do recurso fotográfico. Então, veja bem, essa informação aqui não é uma informação direta, clara, objetiva? Com certeza, galerinha. Tá? A intenção aqui de quem escreveu essa informação é falar da utilização da fotografia, né? No conhecimento da psicologia, né? Dentro da psicologia. Então, você não entende de uma outra forma. Você só entende de uma única forma, tá? Então, aqui eu tenho a predominância da função referencial. Um outro detalhe que dentro da função referencial, galera, usa-se muitos verbos em terceira pessoa, de forma impessoal, de forma objetiva, correto? Tá? Então, aqui você percebe que não há envolvimento por parte de quem transmitiu a informação, tá? Então, aqui um exemplo de predominância da função referencial. Vamos falar de outra função agora, a função emotiva, que eu também chamo de expressiva, tá? Então, vamos lá na apostila de vocês, o que eu falei, o que eu postei sobre função emotiva. Função emotiva ou expressiva, centra-se no emissor, tá? O conteúdo gira em torno das emoções e sentimentos dele, predomina a subjetividade. Seu objetivo é mostrar o estado interior do emissor. Nota-se a presença de verbos e pronomes em primeira pessoa e de pontos de exclamação enfatizando os aspectos emocionais da linguagem dos emissores. O texto então é isso, galera. A função emotiva, o que eu também posso chamar de função expressiva, ela vai centrar em qual daqueles elementos, gente? No emissor, tá ok? Como eu coloquei aqui, ó, centraliza-se no emissor. Revela sua opinião, sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, o eu, né? Primeira pessoa do singular, eu. Também aparecem interjeições e exclamações. É a linguagem das biografias, das memórias, das poesias líricas, cartas de amor, tá? Então, coloquei aqui, olha, estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo, né? Aqui me levará a minha liberdade, né? O que é isso que estou te escrevendo?
tá? Isto me deixa solitária. Então, galera, olha só, dentro da função emotiva ou expressiva, né? O nome está dizendo expressiva, vai expressar o quê? Vai expressar emoções, atitudes, estados de espírito e sentimentos de quem? Do emissor, daquele que transmite a informação. Então, dentro da função emotiva da linguagem, galera, o foco será o emissor. O emissor volta-se para si mesmo, revelando o seu estado interior. Tá? É por isso que há a presença de verbos e pronomes em primeira pessoa, o eu, tá? E verbos também em primeira pessoa, tá? Como o exemplo aqui, olha, estou tendo. Olha, o estou, né, é um verbo de primeira pessoa e o eu tá subentendido aqui, ele não aparece. Olha, eu estou, né? Estou tendo agora uma vertigem. Está falando de outra pessoa? Não, está falando dele, do estado emocional dele, do sentimento dele, correto? Outro verbo em primeira pessoa, tenho, olha, tenho um pouco de medo. Aqui me levará minha liberdade. Olha, pronomes em primeira pessoa, o me e o minha. O que é isto que estou te escrevendo? Olha só, tá? Estou, outro verbo em primeira pessoa. Isto me deixa solitária. Olha aqui o me, né? Um pronome de primeira pessoa. Tá, galerinha? Então, olha só a diferença da função referencial que nós acabamos de ver para a função emotiva. A função referencial, o objetivo dela é transmitir a informação, né, de forma clara, objetiva, direta, sem dupla interpretação, tá? Tanto que a gente viu que a predominância de verbos em terceira pessoa do singular ou do plural, de forma impessoal. Aqui na função emotiva, o foco é a subjetividade, né, gente? É o subjetivo. O que vem a ser o subjetivo? É o particular, o individual, né? Onde o emissor, ele volta-se para si próprio, revelando seus sentimentos, suas emoções, seus estados de espírito. E aparece aqui o que, galerinha? Verbos e pronomes em primeira pessoa, correto? Vamos ver alguns exemplos, então? Tá? Então eu trouxe aqui um fragmento de um poema chamado Poema em Linha Reta, que é do poeta português Fernando Pessoa, que diz assim, olha: e eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indiscutivelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Então observe aqui que o poeta, né, ele não está falando de outra pessoa, ele está falando dele, de uma situação vivida por ele, né? Então aqui a predominância de quê, galera? Da função emotiva, da função subjetiva da linguagem, onde o foco é quem? O emissor. Olha a presença de pronomes em primeira pessoa, principalmente o eu, né? O eu. Verbos em primeira pessoa, né? Tenho, olha aqui. Tenho, né? Que mais? Ele usa muito tenho aqui, né? Então, a presença de verbos em primeira pessoa, né? Pronomes em primeira pessoa. Então, isso é característica de quê? Da função informativa? Não, da função emotiva. Correto, galera? Vamos em frente. Vamos ver o que eu tenho mais aqui, ó. Samba do Prelúdio, né? Vinícius de Moraes, onde também eu tenho a presença da função emotiva. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar.
Tá? Então aqui novamente, né, o poeta falando do seu eu, né, o eu lírico aqui se expressando, correto? O que é eu lírico? O eu lírico é a voz que expressa o sentimento do poeta, tá ok? Aqui eu estou falando em poeta porque isso aqui é uma poesia, né? Mas lembre-se que a função emotiva, o foco é o quê? O emissor. Então, olha o eu aqui, né? O eu, pronome em primeira pessoa. Novamente o tenho aqui, né? Verbo em primeira pessoa, tá ok? Sou, outro verbo em primeira pessoa. Lembra que o eu tá subentendido. Eu sou, né? Tá ok? Vamos em frente aqui. A função emotiva, gente, ela não aparece só, né, em textos poéticos, tá? Não vão confundir com função poética, que a gente vai ver mais na frente. Você vai perceber a diferença entre função emotiva na poesia, né, e função poética. A função emotiva ela pode aparecer em outros textos, galera, tá ok? Não só em poemas. Olha esse texto aqui, uma tirinha, né? Histórias em quadrinhos também pode aparecer, tá? Eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco, o recíproco, né? Se ela o ama também, né? Eu não sei, não sabe? Não sei o que significa recíproco. Tá? Então, aqui nessa tirinha eu tenho a presença da função emotiva, quando eu tenho pronomes em primeira pessoa, olha, eu, tá aqui, tá? Novamente o eu aqui, tá? Então, se eu tenho verbos em primeira pessoa, se eu tenho pronomes em primeira pessoa, eu vou ter a função emotiva ou expressiva da linguagem. Olha aqui, numa frase, né, onde aparece também a função emotiva. Nasci em 1980. Olha o verbo aqui, primeira pessoa. Sempre estive à frente do meu tempo, mas confesso, nunca vi tamanha ignorância como nesta primeira década do século XXI. Predominância de que aqui, gente? Da função emotiva. Por quê? Porque eu tenho verbo em primeira pessoa. Nasci, estive, tá ok? Verbos em primeira pessoa. E tenho pronomes em primeira pessoa, né? O eu que está subentendido aqui, está oculto. Eu nasci. Aqui o eu também estive. Então, esses pronomes em primeira pessoa, eles podem estar expressos dentro da frase ou podem estar subentendidos. Tenho também o pronome meu aqui, né? Pronome possessivo meu, que é um pronome de primeira pessoa, tá? Lembra que eu falei anteriormente que dentro de um determinado texto podem aparecer várias funções, tá? Mas há sempre predominância de uma delas. Aqui eu tenho função informativa? Tenho função informativa porque todo o texto ele passa uma informação. Então todo o texto ele vai ter uma função informativa. Mas predomina a função informativa aqui? Não. O que predomina aqui? A função emotiva, tá? Porque está falando aqui do eu, tá? Do emissor, do eu, do sentimento, da emoção, tá ok? Vamos falar da função conativa ou apelativa. Vamos lá na apostila de vocês, ó. Função conativa ou apelativa, eu coloquei assim. Centraliza-se no receptor. A predominância da função conativa quando na linguagem há por parte do emissor o desejo de atuar sobre o receptor, levando a uma mudança de comportamento. E isso pode acontecer por meio de uma ordem, de um apelo, de uma sugestão, uma súplica. Trata-se, portanto, de uma função usada quando se pretende atrair a atenção do receptor e influenciá-lo a receber a mensagem. Na função apelativa, os verbos aparecem no modo imperativo e os vocábulos são cuidadosamente escolhidos a fim de envolver o receptor. Bem, gente, primeira coisa, função conativa. Não vão confundir com conotativa. Tá? A linguagem conotativa. A linguagem conotativa é a linguagem figurada. Aqui é função da linguagem. Então, função conativa, que eu posso chamar também de apelativa. Quais são as características dessa função, galera? Nessa função, o que acontece? Né? Ela vai falar diretamente a quem? Ao receptor, tá?
Como ele vai falar diretamente ao receptor, eu vou ter a presença de pronomes como você, tu, vocês. O emissor ele vai procurar chamar a atenção do receptor, vai procurar influenciar o seu comportamento, vai procurar persuadi-lo, né? Conseguir a sua adesão. Então ele vai usar de todos os meios, de todos os artifícios para convencimento do receptor. Tá? O emissor vai tentar convencer o receptor a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por isso que a função conativa ou apelativa é a função do convencimento. Correto, galera? Vai aparecer verbos no modo imperativo. O que é este modo imperativo? O modo imperativo são os 3 modos verbais da língua portuguesa. Só para esclarecer rapidinho aqui, galerinha. Nós temos em português 3 modos, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo, ele expressa uma certeza, tá? Quando eu digo assim, hoje eu vou ao cinema, eu estou falando de forma clara, né? Sem deixar margem de dúvida que eu vou ao cinema, tá? Então, aí é uma certeza, modo indicativo. O modo subjuntivo, ele expressa uma incerteza, uma dúvida. Se eu disser assim, talvez eu vá ao cinema. Quando eu for ao cinema, se eu for ao cinema, eu estou afirmando que eu vou ao cinema? Não, eu estou deixando uma dúvida, uma incerteza. Então, aí eu tenho o modo subjuntivo. E o imperativo, que entra aqui na função conativa ou apelativa, esse, tá? Ele indica uma ordem, um pedido, um conselho, uma sugestão. Estude mais. Por favor, estude mais. Vá ao cinema. Não vá ao cinema. Então, esse expressar de uma ordem, de um conselho, de um pedido, de uma sugestão, isso é o modo imperativo. Então, dentro da função conativa ou apelativa, vai aparecer verbo no modo imperativo, tá ok? Então, vamos aqui, ó. Nessa função principal é a de persuadir o receptor. O que é persuadir? É convencer, né, o receptor. Influenciá-lo a desempenhar determinada ação. Em outras palavras, interferir no comportamento do receptor. Os verbos nos textos em que há predomínio dessa função geralmente são colocados no imperativo. Isto é, expressam ordem, desejo, apelo, conselho, que eu já falei para vocês, né? O uso de vocativos também é frequente e serve para que haja uma identificação do leitor com a mensagem endereçada, né? Então, o vocativo, quando você diz assim, João, faça o dever. Esse João seria um vocativo, que é justamente para chamar a atenção, tá? O foco do emissor nos textos que contemplam a função conativa ou apelativa é o receptor. Haja vista que a ideia é influenciar seja influenciado por aquele. Tá ok, galerinha? Então, o foco da função conativa ou apelativa vai ser quem? O receptor. Tá? Essa função ela é encontrada muito em sermões, em propagandas, anúncios publicitários, placas de aviso, tá? Justamente com a intenção de convencer o receptor. Então, vamos lá. Função conativa, né, que é a função do convencimento, né, que eu acabei de falar, né? O emissor, ele vai tentar influenciar o comportamento do receptor, vai persuadi-lo a fazer algo, ou também deixar de fazer, né? Vamos lá. Então, tem aqui, olha, receita de bolo de cenoura, tá? Então, aqui dentro dessa receita de bolo de cenoura, eu vou ter a função conativa ou apelativa, porque eu tenho a presença de verbos no modo imperativo, que são esses que estão grifados aqui, tá? Então, coloquei assim, bata no liquidificador a cenoura junto com o óleo e os ovos. Em seguida, acrescente a farinha e o açúcar que já tem à parte. Mexa tudo e, por fim, acrescente o fermento. Leve ao forno e deixe assar por 30 minutos. Acrescente calda de chocolate por cima. Sirva junto com suco ou refrigerante. Então, a receita de bolo, isso é uma receita de bolo, é função conativa da linguagem? Sim. Por quê? Porque aqui eu tenho
é como se eu tivesse ordens aqui, tá? Eu tenho indicações para fazer algo, pela presença de verbo no modo imperativo. Olha só, bata, acrescente, mexa, acrescente novamente, leve, deixe, que eu esqueci de grifar aqui, tá? Sirva. Então são verbos no modo imperativo que justamente estão presentes dentro da função conativa ou apelativa, tá ok? Então aqui o receptor, né, o emissor tenta chamar o que? A atenção do receptor, né, para fazer algo. No caso, o se fazer algo seria o que, né? O bolo de cenoura. Então vamos ver aqui. Olha aqui essa propaganda, né? Da garoto, né? Tá com raiva do namorado? Morde aqui, tá? Então aqui é uma propaganda que fez uso, né, da função conativa ou apelativa no momento em que eu tenho aqui o verbo no modo imperativo. Morde, tá ok? Então serenata de amor não tem mais o quê? Não tem mais humor que resista, né? Tá? Então aqui o verbo morder no modo imperativo. Lembra que eu falei para vocês, né, que essa função ela está muito presente em propagandas, anúncios publicitários, em sermões, em placas de aviso, justamente para o convencimento, né, do receptor. Vamos lá, vamos ver o que eu tenho mais aqui, ó. A função apelativa centra-se no receptor, né? É a função da persuasão, do convencimento. Uso de verbo no modo imperativo. Salve uma vida, doe sangue. Então, olha aqui o verbo no imperativo. Salve, doe. Tá ok? Verbos no modo imperativo. Tá ok, galera? Então, só recapitulando rapidinho aqui. Então, nós vimos que nós temos 6 elementos da comunicação, correto? Emissor, mensagem, receptor, código, referente e canal, tá? Nós vimos também que esses elementos da comunicação têm uma relação bem estreita com as funções da linguagem. Eu não posso falar em funções da linguagem sem falar de elementos da comunicação, ok? Porque quando eu dou ênfase a um determinado elemento, eu vou determinar uma função, né? Então, eu falei da função emotiva, né? Da função referencial ou informativa, cujo centro, né, cujo foco é quem? O referente. O que é o referente? É o contexto, né, é o assunto da mensagem. Falamos da função emotiva ou expressiva. Quem é o foco ali? É o emissor, que vai falar dos seus sentimentos, emoções, atitudes, estados de espírito, né? E falamos da função apelativa ou conativa, onde o foco é o receptor, né? O receptor vai ser convencido a fazer algo ou deixar de fazer algo, tá? Ele vai ser influenciado pelo receptor. Ok, galerinha? Então, hoje nós terminamos por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar com essas funções da linguagem. Correto, galera?